Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. O tema que eu reservei para a gente falar aqui hoje é um tema que eu gosto muito, me agrada muito falar sobre beterraba, esse super alimento, muitas vezes até esquecido no prato das pessoas. E por que eu gosto tanto de falar sobre beterraba? Porque quando a gente estuda a composição, a composição nutricional da beterraba e sobre os compostos bioativos que nela estão, é impossível a gente não lembrar de Deus, Porque só uma pessoa muito maravilhosa para conseguir fazer combinações tão perfeitas num único alimento. Quando a gente entende sobre fisiologia do corpo humano e a gente estuda um alimento como a beterraba, a gente tem certeza absoluta de que algum maestro fez essa alquimia dos alimentos, Por quê? Vocês vão entender porque eu me emociono aqui quando eu toco nesses assuntos. Ao longo do vídeo vocês vão entendendo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos começar. E aí eu vou escrever pequeno para ir deixando no quadro as coisas para que a gente possa ver como tudo se complementa, tá? Vamos começar falando da folha da beterraba. E o que a gente encontra na folha da beterraba? A gente encontra manganês. Vamos escrever, vamos botar o símbolo, tá? Manganês. A folha da beterraba é riquíssima em manganês. Bom, aí a gente tem que fazer uma revisãozinha rápida aqui, falando sobre os principais radicais livres do corpo humano. E aí a gente vai falar sobre o radical livre superóxido, o superóxido, que a gente simboliza ele assim, ó, O2-, tá? Bom, esse é um radical livre, ele é ruim para o corpo. Mas existe um complexo enzimático do corpo chamado superóxido dismutase, que é o antioxidante do radical livre superóxido. E a superóxido dismutase, que a gente chama de SOD, ela é, para que ela seja formada no corpo, eu preciso de cobre, eu preciso de zinco e eu preciso de manganês. Então aqui, ó, o manganês, um mineral um pouco esquecido, A gente fala só de magnésio, magnésio, magnésio. O manganês é um mineral muito importante, porque ele é fundamental para formar o antioxidante que diminui os níveis de superóxido e também porque o manganês, ele vai ser peça fundamental para a formação de condroitina, que por sua vez é indispensável, condroitina, indispensável para a formação de líquido sinovial. O que é isso? As principais articulações grandes do corpo, principalmente cotovelo, joelho, são banhados por um líquido lubrificante, que a gente chama de líquido sinovial. Então, para ter boas articulações, eu preciso de condroitina e o manganês ele está envolvido nessa síntese aqui, tá? Faltou manganês, eu começo a ter mais problemas de articulação. Então, eu nem falei de beterraba, eu só falei até agora de folha de beterraba e a gente acabou aqui de já entender duas grandes indicações, do porquê consumir a beterraba e aí já fica a dica de começar a colocar no mix de folhas a folha da beterraba. Aí quando a gente entra aqui para falar sobre a beterraba, nós vamos separar aqui, ó. Vamos falar sobre saúde cardiovascular, tá? Falar sobre coração. A beterraba, ela contém ótimas concentrações de folato. Folato é uma forma de vitamina B9, do ácido fólico. Porém, é a forma mais bem absorvida no intestino. Aqui no intestino, a gente tem uma enzima chamada dihidrofolato redutase, DHFR, dihidrofolato redutase, que vai absorver muito melhor o folato que você encontra nos alimentos do que propriamente quando a gente toma um comprimidinho de metilfolato, que é a forma que a gente tem para repor ácido fólico. Mas quando você tem a isomeria dela do folato que vem do alimento, é muito melhor, tá? Por que isso aqui tem a ver com o coração? Porque existe um ciclo que pega o aminoácido metionina e a metionina ela tem que se converter em S-adenosil metionina, que vai converter
em S-adenosil homocisteína. Olha quanta conversão aqui, que vai virar homocisteína, que por sua vez vai virar cistationa, que vai virar cisteína. Olha da onde vai vir a cisteína. Ó. Cisteína começou como metionina e ela vai convertendo até chegar em cisteína. Cisteína é importante porque vai juntar com a glicina e vai juntar com ácido glutâmico e vai formar o maior antioxidante do corpo, que a gente chama de glutationa. Glutationa, tá? Bom, acontece que para tudo isso daqui acontecer, eu preciso de folato, tem que ter folato. Se faltar folato, o que vai acontecer aqui? Vai aumentar a homocisteína. E a homocisteína, ela está intimamente associado a processos demenciais precoces, né? Alzheimer, está associado a câncer e está associado a risco cardiovascular. Então, olha aqui, ó, falando de coração, folato ajuda no controle da homocisteína. É óbvio que não é só o folato, tá? Aqui também entra a vitamina B12 e B6, mas enfim, o folato é peça-chave disso tudo. E também na beterraba, ainda falando de coração, eu vou ter grandes concentrações de nitratos. E os nitratos serão precursores de óxido nítrico. E o óxido nítrico, ele é um vasodilatador importante para as artérias, controle de pressão arterial. Vasodilatador. Então, olha aqui, ó, por que a gente encontra hoje atletas tomando suco de beterraba antes de fazer uma atividade física? É um bom pré-treino. Realmente ele é um bom pré-treino. Por quê? Porque ele aumenta o óxido nítrico, diminui a pressão arterial, faz vasodilatação, fica com aquelas veias bonitas, né, inchada, levando bastante sangue para os músculos. E isso tudo aqui, então, quando a gente junta boas concentrações de folato e nitratos, a gente entende que a beterraba é um ótimo alimento para prevenção de doenças isquêmicas. Onde é que a gente tem que só ter um cuidado aqui, tá? Porque a beterraba, ela também é um alimento que contém glicose, ela é um carboidrato. Isso não é um problema. Os carboidratos foram demonizados, né? Não, a gente não tem que demonizar carboidrato nenhum. A gente tem que entender que existe um limite para você consumir de carboidrato no teu prato. Então, quando você consumir beterraba, e veja bem, não precisa muito aqui não, tá? 100 gramas de beterraba já é o suficiente para você começar a ter todos esses benefícios que eu vou falar aqui hoje, tá? Então, quando você colocar beterraba no teu prato, você tira um pouquinho do arroz, tira um pouquinho da batata, tira um pouco das outras fontes de carboidrato. É importante falar isso que eu já imaginava aqui, né? Que daí o pessoal vai falar, mas é carboidrato, carboidrato mata, carboidrato engorda, carboidrato... Não, a gente não pode ter mais, né? Em 2022 a gente já não pode mais aceitar esse tipo de comentário falando que carboidrato mata, né? A gente tem que entender que tudo que é excesso faz mal e o que é escassez também faz mal. Ainda falando de saúde do coração, a gente tem aqui a rutina também, que é um composto bioativo da beterraba, chama rutina. A rutina ela é ótima para melhorar a circulação, tá? Tanto que tem alguns compostos prontos em farmácia que os médicos prescrevem para pacientes com varizes, que tem rutina, tá? Por quê? Porque ela melhora a ação do plasminogênio. Então ela melhora, ela aumenta a capacidade do plasminogênio e com isso, quando eu aumento o plasminogênio, eu diminuo a formação de coágulos, de trombos, né? Então o sangue ele coagula, ele tem menos coagulação, tá? Mas isso vai deixar meu sangue muito fino? Não, não vai deixar muito fino. Se ele tiver grosso, ele vai ficar normal. Se ele tiver normal, ele não vai ficar mais fino, tá? Agora, existem também alguns estudos recentes mostrando que possivelmente a rutina ela diminua a ação da trimetilamina oxidada. A gente chama de TMAO, óxido de trimetilamina. O que é isso aqui? Trimetilamina é uma amina biogênica formada num intestino ruim, intestino que está com desbiose, vai aumentar a produção de trimetilamina.
E quando a trimetilamina vai lá no fígado, ela pode ser oxidada por uma enzima chamada flavina monooxigenase, né? Flavina, ó, vitamina B12, que é uma enzima que depende de vitamina B2, né? Riboflavina, vitamina B2, tá? Desculpa. E quando esta enzima, então, flavina monooxigenase, oxida a trimetilamina e transforma em óxido de trimetilamina, esse produto final aqui, tóxico, ele vai lá no fígado inibir duas enzimas do complexo enzimático do fígado. Uma é a CYP27A1 e a outra é a CYP7A1. O que acontece? A CYP27A1 e a CYP7A1 são enzimas que estão trabalhando a favor de retirar colesterol do sangue, deixar o nível de colesterol ótimo no sangue. Elas trabalham a favor disso, tá? Melhorando a concentração de colesterol sanguíneo, por isso melhorando então, diminuindo então o risco cardiovascular. Só que a TMAL inibe estas enzimas, então faz com que você tenha menos transporte reverso de colesterol, aumentando o risco cardiovascular. E a rutina então diminui esta enzima aqui. Olha que bacana tudo que a beterraba oferece na saúde cardiovascular. E agora que a gente vai falar um pouquinho sobre a prevenção de doença do Alzheimer e falar sobre o principal composto bioativo da beterraba que faz isso, aí entra o que eu falei para vocês. Não tem como deixar de pensar que alguém muito inteligente que fez essa tal da beterraba. Porque olha só, olha o seguinte, aqui eu falei para vocês que eu tenho um radical livre muito ruim, chama radical livre superóxido. Vamos botar ele aqui, ó, O2-. E aí eu falei para vocês que na beterraba tem muito nitrato, que aumenta óxido nítrico. Se eu juntar óxido nítrico com esse radical livre aqui, sabe o que eu vou formar? Eu vou formar um radical livre destruidor para o cérebro, chamado peroxinitrito, NO3. Peroxinitrito. Esse radical livre aqui é uma bomba para o cérebro, é horrível. Então, olha só, se eu consumir beterraba e eu aumentar muito meu nível de óxido nítrico e eu for uma pessoa que está em nível de estresse oxidativo com muito nível de superóxido elevado, o que vai acontecer? Eu vou ferrar com o meu cérebro. Não. Por quê? Porque na beterraba existe um composto bioativo chamado camferol. Aqui, ó, o camferol. Ele é um antioxidante que diminui expressivamente os níveis de radical superóxido. Então, olha só, a própria beterraba já te protege desse radical livre aqui, diminuindo o nível do superóxido para fazer com que o óxido nítrico não tenha essa chance de formar peroxinitrito e destruir com o teu cérebro. Agora, além disso, além de não ativar, né, de ter capacidade de diminuir esse radical livre, todos esses benefícios que eu falei, de melhora da circulação, rotina, né, da melhora da vasodilatação, isso também vai melhorar a tua capacidade cognitiva e diminuir o risco de um processo demencial precoce. Então, essa questão toda que vincula a beterraba a um alimento que melhora a capacidade circulatória, isso já está provado que pode ser utilizado na prevenção de doenças demenciais. E para a gente não esquecer, também temos que citar aqui um aminoácido muito importante, que é a beta-alanina, que está presente na beterraba, e que além de um antioxidante, porque ele diminui os níveis de NF-kappa-beta e de interleucina 6, ó, isso aqui são citocinas extremamente pró-inflamatórias para o corpo, tá? Isso aqui diminuem quando você consome beta-alanina. E também a beta-alanina aumenta o nível de interleucina 10, que é uma citocina anti-inflamatória, tá? Então, ó, ele tem um efeito anti-inflamatório e principalmente em atletas, o que acontece? Na atividade de musculação ou outras atividades anaeróbicas, o que vai acontecer?
você vai fazer a via do ácido lático. E quando você forma ácido lático, o ácido lático ele não vai ficar muito tempo na célula sob forma de ácido lático, porque uma das características do ácido é desprotonar quando está em meio líquido, aquoso. E o citosol da célula é um meio aquoso, é água. Então ele desprotona. O que é desprotonar? É perder um próton. E esse próton aqui, que vai se soltar do ácido lático para virar lactato, né? Aí o ácido lático vira lactato. Desprotonou, largou hidrogênio aqui, né? Isso aqui vai trazer uma acidez para a célula, fazendo com que o atleta então diminua a sua performance. Porém, a beta-alanina, ela vai aqui ajudar a diminuir essa acidez do citosol da célula durante o esporte. Claro, isso tem benefício até enquanto você não está treinando, mas eu estou trazendo essa informação do esporte porque aqui faz toda a diferença no atleta de alto rendimento. Então a beta-alanina, que está presente na beterraba, é mais uma informação importante para ensinar aí vocês um pré-treino bem bacana, que eu inclusive gosto de usar, que é tomar um suco de beterraba antes da atividade física. Então aumenta a tua capacidade de rendimento, porque você tem a glicose da beterraba, aumenta a tua capacidade de circulação sanguínea, né, vasodilatação, óxido nítrico, melhora aqui a tua capacidade de rendimento, menos risco aí de você ter aquela dor do ácido lático precoce, né, faz com que você tenha um rendimento maior. Então aqui fica a dica para você utilizar isso como um recurso para quem pratica atividade física. E, como sempre tem aqui a turma dos vaidosos, a gente também finaliza falando de mais compostos bioativos da beterraba, que é o ácido cafeico e o ácido ferúlico, que a gente encontra em grandes concentrações na beterraba. E esses dois compostos bioativos são excelentes antioxidantes de pele, ajudando você então a ficar mais bonito por mais tempo. Olha aí, para quem não gosta de atividade física, né, mas se preocupa com a estética, aliás, é difícil ter uma boa estética sem fazer atividade física, mas enfim. Tá aí mais um vídeo para você, o super benefício da beterraba, os super benefícios da beterraba, para que você comece a colocar isso no teu prato, na tua salada, lembrando que preferencialmente buscar alimentos orgânicos, alimentos que não foram expostos a agrotóxicos ou que foram menos expostos, né? Que não foram colocados diretamente no alimento. A gente sabe que isso é muito perigoso para questões associadas principalmente ao câncer e também aquilo, né? Sempre consumir alimentos nas quantidades corretas, nada em excesso. Por isso que eu sempre finalizo meus vídeos aqui recomendando que você tenha um ótimo nutricionista para cuidar da tua saúde, porque esse é o profissional que pode te ajudar realmente a prevenir doença. Você não previne doença com remédio, você previne doença com alimentos funcionais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, por favor, dá um like. Se você ainda não estiver inscrito no meu canal, eu não sei por que você não está inscrito. Vai lá, se inscreve, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos todas as semanas aqui para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo todas as semanas aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.